Olá pessoal, somos o grupo que desenvolveu a oficina A Gota, um pequeno livro sobre o sistema de escrita alfabética e a palavra mundo, que pertenceu às atividades finais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, do subprojeto Alfabetização, da Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano de 2021. Eu sou o professor Jader Janer, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na foto aparece meu rosto centralizado e de perfil. Eu sou um homem branco, de cabelos cortados curtos, repicados, grisalhos. Uso um óculos com haste negra. No espaço que eu estou, logo atrás de mim aparece uma estante com alguns livros e outros objetos. Olá, sou Maria Beatriz Galdino Novaes, tenho 22 anos e sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na foto aqui representada, o fundo está em branco. Estou usando uma blusa lilás e estou sorrindo. Tenho cabelos preto, longo e liso, pele morena e olhos escuros. Olá, meu nome é Verônica Tocha Silva, sou aluna do 6º período do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tenho 22 anos, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, longos e olhos castanhos. Olá, meu nome é Aldeir Carlos Nazaré de Vasconcelos, ou Aldo Nazaré. Tenho 26 anos, sou um homem negro, com cabelos castanhos, olhos castanhos, barba, alargador numa orelha e brinco em outra. Na foto eu apareço com uma blusa cinza com gola V, o fundo branco. Sou discente de Pedagogia, no 7º período, da Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Educação. Para iniciar as reflexões, escolhemos um excerto da obra Infância de Graciliano Ramos, escrita e publicada em 1945. A sala estava cheia de gente. Um velho de barbas longas dominava uma negra mesa, e diversos meninos, em bancos sem encostos, seguravam folhas de papel e esgoelhavam-se. Um B com um A, B-A, Bá. Um B com um E, BE, Bé, assim por diante, até o U. Ao analisar a obra como um todo, podemos perceber que o aprendizado da escrita, seu processo de alfabetização, é registrado em vários trechos, percorrendo um caminho desde as primeiras silabações ocorridas em casa até a chegada à própria escola. Retornando ao trecho em destaque, é possível realizar um paralelo entre o que o autor descreve e nossas memórias acerca do processo de alfabetização. Concordamos que as vivências com o processo de entrada no sistema de leitura e escrita expostas por esse autor muito nos interessa, pois a escritura desse texto faz parte da sistematização de nossa oficina. Desse modo, deslocaremos em espaços e tempos, para resgatar os seus vocábulos e rememorar os nossos próprios processos de aprender as letras, para assim dar sentido existencial a palavras e vocábulos, sílabas e outras dimensões que reconfiguram a linguagem humana em seu existir. Localizadas na região sudeste do território brasileiro, muitas de nossas memórias atravessam as regiões do Brasil e encontram ações e atitudes semelhantes às vividas pelo escritor nordestino. Juiz de Fora, 1970. Começávamos pelas letras e depois pelas famílias que elas tinham e que chamavam família das sílabas, compostas por uma consoante e por uma vogal. Claro que já haviam aquelas excluídas, a gente só não entendia, mas às vezes tinha até pena de algumas. Verônica Bias Fortes, o ano de 2000. No processo de alfabetização em que estive inserida, tínhamos que decorar o nome das letras, iniciando com as vogais, e treinar a escrita em cima de letras pontilhadas. Em seguida, dando continuidade ao método silábico com o qual a professora trabalhava, passamos a decorar as sílabas, o tal de B com A, Bá, que Graciliano Ramos dizia. Memória escrita pelo integrante do grupo Aldeir, na cidade de Patido Alferes, Rio de Janeiro, anos 2000. Das minhas recordações, posso destacar o método de ensino usado no meu processo de alfabetização, que seria o alfabético. O ensino em geral era muito engessado nos métodos. O erro era enfatizado, enquanto os avanços raramente tinham reconhecimento. Maria Beatriz, Santos Dumont, década de 2000. Conhecer o alfabeto, juntar as letras, recitar e decorar as famílias silábicas. Mesmo que através de um processo tradicional, minha alfabetização foi significativa. Isso porque acredito que aprender a ler e a escrever seja um grande salto na vida de uma criança, e comigo não foi diferente. Os estudos que envolvem o curso de pedagogia nos fizeram perceber e mudar nossas visões de escola, de educação, de ser estudante. Com isso, hoje, reconhecemos que o beabá que Graciliano Ramos esgoelava em sua infância, feito também por muitos de nós, nega a perspectiva de um ser humano ativo como ser social, com seu protagonismo no processo de registrar as ações humanas do mundo, ignorando suas possibilidades de construir hipóteses, refletir sobre os próprios processos nos quais estamos inseridos, numa cultura plena de gêneros textuais e linguagens diversas. Não estamos, no entanto, negando o papel da docência e a intencionalidade pedagógica, o ato responsivo, Bakhtin 2012, envolvido neste fazer.
Assim, dedicamos-nos a ler autores que trabalham com essa temática. Assistimos a lives, mergulhamos em livros de literatura, produzimos materiais diversos, convivemos com os processos escolares e, mesmo distanciados pela situação criada pela crise sanitária global imposta pelo Covid-19, buscamos nos apropriar de como ocorre o processo de entrada no sistema de escrita alfabética de nossa cultura ocidental. Foi nesse ínterim que essa oficina, que intitulamos A Gota, um pequeno livro sobre o sistema de escrita alfabética e a palavra mundo, foi criada. Para isso, construímos coletivamente um livro de literatura e, a partir dele, conjugamos nossas contribuições para a formação docente e para as reflexões que envolvem esse tema, que tem se mostrado tão complexo. Usamos como referência a proposta organizada no livro Alfaletrar, Toda Criança Pode Aprender a Ler e a Escrever, de Soares 2021. Mais especificamente em 2 quadros neles presentes nas páginas 295 e 296, dos quais foram selecionadas algumas habilidades a serem desenvolvidas a partir do trabalho com a obra produzida pelo grupo. Tendo em vista a tabela prevista para a pré-escola na idade de 4 anos e também o texto da obra que produzimos, A Gota, que apresenta uma linguagem poética, destacamos os seguintes pontos. O primeiro, identificar palavras que rimam. O segundo, memorizar parlendas, cantigas e pequenos poemas. Assim, podemos enfatizar que o desenvolvimento de tais habilidades logo na educação infantil é imprescindível para o processo de construção do sistema de escrita alfabética pela criança. A título de exemplo, também destacamos as habilidades para as crianças de 5 anos da pré-escola que se configuram em formular previsões sobre a continuidade, em interrupções de leitura oral de uma narrativa e relacionar texto e ilustrações, partindo da compreensão de que em nosso livro esses aspectos são e podem aparecer frequentemente. Além disso, fundamentados na perspectiva histórico-cultural, sistematizada por Lev Semenovich-Vygotsky, obras diversas, e seus demais colaboradores, nos fundamentos do Círculo de Mikhail Bakhtin, obras diversas, e também em Paulo Freire, obras diversas, buscamos completar o quadro anterior, acrescentando as colunas Percepção Espaço-Temporal e Vivências de Mundo. Esses autores possuem em comum o pensamento de que nenhuma palavra é um vocábulo deslocado de seu contexto histórico-geográfico, sendo, portanto, sempre pleno de valor e sentido, constituído nas relações dialógicas. Nesse processo, para muito além da existência de um emissor ou um receptor, há uma língua viva que nasce de pessoas portadoras de linguagens, constituindo nela suas humanidades. Nessa perspectiva, podemos concluir que o processo de alfabetização precisa se referenciar na vida, pois, como ressalta o estimado Paulo Freire, linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Tudo isso fundamentou nossa oficina e, sobretudo, a escrita do livro A Gota. Nosso desejo é contribuir com as reflexões que envolvem o processo de alfabetização das crianças, neste caso com um olhar para a educação infantil, para que com isso, ao ler das gerações que chegam, suas memórias de infância, possamos encontrar outras histórias diferenciadas da narrada por Graciliano Ramos. A Gota, escrito por Aldo Nazaré, Jader Janer, Maria Beatriz, Verônica Tostes. Ilustrações, Lorena Costa Lopes. Uma gota. De perto, ela fica grande. Fica bem pequena de longe. Se girar, ela vai para um lado. Se girar, ela vai para o outro. Se virar, ela sobe. Se voltar, ela desce. É só mexer no livro e ver o que acontece. Um monte de gotas vira uma poça. Se colocar a mão, tem mais diversão. Pode espalhar para um lado, pode espalhar para o outro, pode fazer zigue-zague. Isso é você quem sabe. Mesmo que você não veja nada, pode sentir a poça molhada. Pular na poça pode fazer uma tempestade. Pode brincar à vontade. E então, onde vai colocar os pés e as mãos?